Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é um ambiente próprio para os grandes debates, as grandes discussões, onde nós trazemos aqui lideranças classistas, acadêmicas, empresariais, políticas, para debater diversos assuntos e melhorar o ambiente de negócio. Inclusive, o nosso entrevistado de hoje, se a gente for ler o currículo dele, Fernando, acho que gasta uns 40 minutos aqui, viu? Com certeza. Papo hoje de altíssimo nível. Celso Camilo, muito obrigada pela presença. O Celso é professor de inteligência artificial da UFG, mestre e doutor, e é cofundador do CEIA. O que é o CEIA? Acho que a gente pode começar por aí. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Márcio. Obrigado pelo convite, FACIEG, Fernando. Prazer imenso estar aqui com vocês. O que é o CEIA? O CEIA é o Centro de Excelência em IA, ligado à Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, que tem o objetivo de transferir tecnologia, especialmente da área da IA, para as empresas e organizações públicas. Então, o CEIA é uma forma de transferir tecnologia para a sociedade. O que é desenvolvido na faculdade, na universidade, transferência para a sociedade, impacto e geração de valor. Aquilo é um espaço rico demais, eu já tive oportunidade de estar ali, e a interação de empresas com vocês, com os estudantes, aquilo... E quem pode acessar o CEIA, quem pode desfrutar daquilo ali, eu tive acesso porque fui fazer uma reportagem e acabei conhecendo, mas como é que as pessoas tomam conhecimento do que acontece ali dentro? Bacana. Bom, a Federal de Goiás ela é acessível a todos, né? De diferentes formas, diferentes abordagens. Então a gente tem desde a graduação em IA, que afinal é a primeira graduação em IA do país, nós fomos a primeira turma agora este ano. Então, os primeiros bacharéis em IA do país saíram Isso da é UFG. sensacional. Então, desde a graduação, passando pela pós-graduação, mestrado, doutorado, também em IA e computação de forma geral, várias áreas da computação. Especializações, estrito sensu e lato sensu, né? Então, você tem desde cursos de curta duração até os cursos famosos de especialização. E são a parte de formação, a parte de capacitação. E tem a parte agora dos projetos. Então, o CEIA desenvolve projetos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Quem pode ter acesso a isso? As organizações, públicas ou privadas. Então, por exemplo, um CNJ, um TJ, um TCM, pública. E no caso das privadas, empresas do tipo Cilia, Sinca e outras empresas no Brasil todo, inclusive em Goiás, que buscam a gente com os problemas. Então, elas chegam para nós e dizem, olha, tem um problema dessa magnitude, que é assim, assim, assado, e eu queria resolver com tecnologia, muitas das vezes com a IA. E a gente estuda o problema, identifica realmente se pode ou não ser tratado com IA e tenta sugerir soluções tecnológicas para tratar aquele problema. Então não é qualquer CNPJ que pode bater na porta, não. É qualquer CNPJ, só que a gente vai avaliar o contexto e o problema para ver se a gente tem competência, de fato, para resolver o problema. E quando sim, essas empresas contratam o centro para a gente alocar pessoas. Nós temos hoje mais de 700 pessoas ligadas a IA. Por isso é o maior centro da América Latina em IA. Uau! É. Isso é nosso. Goiânia. Goiânia. Que maravilha. Poucos goianos sabem, né? Vão saber agora pelo FACIEG Pod. Mas é um orgulho nosso realmente ter desenvolvido tamanho centro aqui em Goiás. Quem são essas pessoas? 700 pessoas envolvidas ali? Porque a primeira turma está sendo formada agora. E o restante veio de fora? Então, todos os cursos de graduação de computação, ciência da computação, sistema de informação, engenharia de software e agora IA, todos eles formam pessoas para esses projetos. Mais do que só ao próprio UFG, nós viramos um hub de talentos de vários lugares do país. Então, dessas 700 pessoas, tem gente de 13 estados diferentes. E de gente de fora do país, inclusive. E como é que está o mercado de trabalho nesse segmento? Porque eu falo porque dentro do ensino médio, a gente observa um fenômeno que está acontecendo nos últimos anos. O foco, em sua maioria, tem sido muito na parte da medicina, no curso de direito. Acho que sempre foi, né? E são cursos que, nos últimos anos, a gente vem observando uma amplitude de vagas e, consequentemente, isso vai levando mais profissionais para o mercado de trabalho e reduzindo o valor hora que é pago. Né? Como que está esse movimento dentro dessa área que você atua? A demanda pelo profissional de tecnologia é gigante no mundo. Então, é uma corrida por talentos, né? É uma disputa por talentos mundial. Então, essas pessoas que trabalham conosco, eventualmente também trabalham para outras empresas fora do país e ganham em dólar, ganham em euro. Então, a gente tem uma disputa ferrenha
Toda semana eu recebo 5, 6, 7 pedidos de empresas diferentes pedindo para que eu indique pessoas para trabalhar nessa área com elas. E eu digo, entra na fila, porque é você e o mundo querendo essas pessoas. Né? Que costuma ser a faixa salarial no começo de carreira? Depende muito, assim, mas nós estamos falando para um aluno formado em graduação em IA, na faixa de 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil. Hoje tem alunos de todo canto do Brasil em sala de aula, aqui em Goiânia, na UFG. Tem de todo canto do Brasil, na UFG. E as 700 pessoas que eu te falei, elas às vezes moram em outros lugares. Elas trabalham remoto dentro dos projetos. Ah, sim. Então, essas pessoas de 13 estados diferentes, elas estão às vezes dentro da própria localidade delas, na cidade de Natal delas. Mesmo assim, elas trabalham conosco remotamente. Tem pessoas que moram fora do país e trabalham conosco remotamente. Professor, o senhor tem uma trajetória incrível, né? Obrigado. Inclusive com passagem pela NASA. O homem vai lá na NASA dar palestra. É isso mesmo? Aconteceu, foi em 2016. Fui convidado. Na época eu estava como professor visitante da CMU, da Carnegie Mellon University, que é em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia dos Estados Unidos. E me viram, assim, conversaram e tal, né? Um dos representantes engenheiros da NASA, e pediu para que eu fosse realmente na NASA da palestra. E aí a NASA, no caso dele, é a JPL, que é a de jatos e missões robóticas para a NASA. Então, aqueles robozinhos que você vê andando em Marte e tal, esses robôs são feitos lá na JPL, que é em Pasadena, pertinho de Los Angeles. Né? Então, eu tive a satisfação de ministrar essa palestra lá para engenheiros da NASA, e foi em 2016. Bacana. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor se formou onde? Eu sou goiano, né, goianiense, nasci em Goiânia, fiz uma escola do ensino médio toda aqui, na verdade do maternal ao 3º ano eu fiz em Goiânia. E aí você já tinha essa ideia? Quero trabalhar com robôs. Como é que era a ideia lá atrás? Eu acho que parte da culpa é do meu pai. Meu pai, desde muito pequeno, gostava muito de tecnologia. Ele é um engenheiro frustrado, né? Um administrador, engenheiro frustrado. Então, ele faz tudo, fuçador. Ele gostava muito, né? E veio da zona rural, então gostava muito dos tratores, de mexer na mecânica dos tratores e tudo mais. Quando chegou na cidade para trabalhar, para estudar, teve que trabalhar, e o que conseguia fazer era administração na faculdade. E aí gostava muito de tecnologia, ele comprava esses gadgets, né? Esses computadores que apareciam e tal, com muito sacrifício, evidentemente. Então, o primeiro computador que eu tive foi um CP500, que era um computador, para quem não sabe, muito, muito antigo, que você dá boot no DOS, né, no sistema operacional chamado DOS. Era um disquete daquele tamanho e tal, gigante. Então, eu peguei começou essa época. Começou aí, eu já programava naquela época, eu programava meus jogos para brincar, né, naquela época não tinha videogame, não tinha nada disso, né? Então, para brincar com os jogos, eu tinha que programar os jogos. Né? Então eu pegava a revistinha, comprava como é que chama? Na banca. Na banca de revista. A gente comprava, né? Tem a banca do tocar o teclado, e a gente comprava as revistinhas de programar. E aí eu ia para o computador, programava. Naquela época a gente armazenava o que fazia numa fita cassete de música mesmo. Né? Só que a gente dava o REC e gravava os programas naquela fita cassete que a gente desenvolvia, para poder desligar o computador, depois voltar e não ter que reprogramar, que ela estava guardada na fita cassete. E a gente era uma galerinha de nerds. Naquela época não tinha esse nome, mas era isso, né? Mas, apesar disso, sempre fui muito comunicativo, assim, né? Então, eu era um nerd meio diferente, assim. Eu não era nem um nerd clássico, nem era o comunicativo clássico, né? Eu ficava meio nessas duas zonas. Então, fiz essa parte de educação com a computação muito dentro de casa, fazendo, né, os desafios. E também fui para a antiga Telegoiás, que tinha um sistema tecnológico muito avançado na época. E lá tinha o Clube do Micro, que aí eu aprendi vários sistemas, tanto de editor de texto, quanto a própria datilografia e tal. Então, ali também, em Goiás, eram poucos centros que tinham como a Telegoiás tinha, né? Então, tive sorte, passei por esses lugares e aquilo foi crescendo, a vontade de fazer computação, e até que eu fui para a faculdade. Né? E na faculdade, aqui em Goiânia também, na PUC, eu fiz ciência da computação, depois eu fiz mestrado na UFG, depois doutorado na UFO e aí pós-doutorado nos Estados Unidos.
Legal. E aí você tem algumas passagens enquanto estudante também pelo exterior, né? Sim. Aí você ficou um tempo fora, como é que foi? Até você voltar. A principal passagem exterior foi depois que eu já tinha o doutorado. Uhum. Com o doutorado eu fiz algumas visitas, apresentação de alguns trabalhos e tudo mais fora, que é o que, na verdade, catapultou a possibilidade depois de dar aula na CMU. Mas começou muito tempo ficando fora com a CMU. Quando eu fui para a CMU na Carnegie Mellon University, que eu fui professor visitante, e de lá NASA e outros lugares. Depois a Índia, depois a própria UCLA, que é de Los Angeles, agora recentemente Cal Poly, que é na Califórnia. Então, esse ciclo internacional começou já meio tardio depois do doutorado. Incrível isso, que sorte a nossa ele ter voltado, né, Márcio? Porque dali em diante o caminho deles normalmente é ficar no exterior. Deixa eu fazer um parêntese aqui para a gente falar da Faculdade do Comércio. Fernanda, a Faculdade do Comércio ela tem uma expertise, são cursos de graduação e pós-graduação voltadas para o comércio, para realmente melhorar o ambiente de negócio, acesso ao mercado de trabalho. E uma coisa bacana da Faculdade do Comércio é que todos os cursos são EAD, são à distância. Então você tem a sua flexibilidade de horário, tem mais tempo no final de semana, outros mais à noite, dia de semana. Em resumo, você vai fazer sua jornada de estudo conforme a sua disponibilidade. E outra coisa bacana da Faculdade do Comércio, cursos bem avaliados pelo MEC e também com valores bem abaixo que o mercado costuma praticar. Márcio, onde é que eu acho a Faculdade do Comércio? É só ir nas nossas associações comerciais, você vai ter todas as informações lá. Fernando, até só para pegar o gancho aqui, você comentou que é o CEIA, né? CEIA. Que é um Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Uhum. E que parte da produção de vocês são voltadas também para a iniciativa privada. E existe um pré-conceito de que as universidades públicas elas estão tomadas por uma vocação ideológica, né, no campo da esquerda e uma aversão à iniciativa privada. Qual que é a realidade de fato? Isso aqui seria uma prova de que esse fenômeno não acontece ou vocês são um ponto fora da curva? Boa pergunta, e eu costumo dizer que a universidade é plural, não é à toa que o nome é universidade, quer dizer, você tem vários segmentos e vários tipos de pensamento dentro da universidade, e isso é saudável. As pessoas, infelizmente, ultimamente têm caminhado por uma linha de unicidade de pensamento, mas historicamente, quando a gente olha para a Grécia, quando a gente olha quando os grandes conhecimentos surgiram, eles surgem da diversidade, eles não surgem da unicidade. Então, enquanto ambiente para discussão, quanto mais diverso, melhor. O que não quer dizer que você tem que concordar com qualquer um dos lados, evidentemente, né? O fato é que você tem que ter vários lados, ouvir vários lados, para você tentar enriquecer o seu conhecimento. Então, a universidade ela não pode perder isso. Se a universidade perder isso, ela perde em conhecimento. Tá? Então, e não é à toa que a gente também tem dentro da universidade, inclusive da Federal de Goiás, essa linha de conexão com a sociedade. E não é só o empresarial, é a sociedade de forma geral. A empresa é mais um elemento social e super importante, inclusive desenvolvimento social. É quase uma dívida, né, professor? Então a gente precisa ir lá para a sociedade e entregar valor. A gente entrega valor, por exemplo, com educação, com formação, capacitação, né? A gente entrega valor com extensão, seja ela extensão social. Então, por exemplo, você tem clínicas de atendimento gratuito, psicológico, médico e assim por diante, seja do ponto de vista acadêmico / empresarial. Então, assim, a gente atende hoje, mas você tem uma ideia, mais de 40 empresas dentro e fora de Goiás. É raro você encontrar uma instituição que consegue ter esse leque de atuação. E dessas 40 e poucas empresas, são os mais variados setores econômicos. A gente atende empresa logística, a gente atende empresas da saúde, da educação, da energia, grandes, pequenas, grandes grupos, startups. Nós somos da unidade Embrapi, depois eu posso falar um pouquinho o que é a unidade Embrapi. Nós somos a unidade Embrapi. Somos a unidade Embrapi que mais atende startups no país. Empresas nascentes, né? Todo mundo sabe o conceito de startup. Então a gente tem muito orgulho também de atender mais de 40 empresas. Mas também não é só, a gente atende órgãos públicos, a gente atende CNJ, TJ, TCM, TCE. Então, a gente também contribui com a organização pública para o desenvolvimento dessa organização pública. Dentro do CEIA, que você consegue lembrar agora, o que você entende que foi o projeto mais audacioso que houve lá em termos de inteligência artificial? Excelente pergunta. Assim, a gente tem vários projetos audaciosos, posso citar alguns. Posso citar, por exemplo, o caso da Syncar.
A Syncer é uma empresa, é uma spin-off que nasce de dentro da universidade, um trabalho de TCC. E hoje é uma empresa que vende para 5 países diferentes o produto dela, que é um carro autônomo. A Syncer desenvolveu com tecnologia brasileira, nacional, goiana, um carro autônomo de pequeno porte, que é para tráfego de produtos de pequeno porte, que é o que a gente chama de first mile, last mile. Então você imagina a seguinte situação: você pediu uma comida no iFood e o restaurante está no shopping Flamboyant. O motoqueiro, quando chega para pegar a comida, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer na moto, entrar no shopping, percorrer as escadas rolantes, chegar no restaurante, que é o último andar, esperar a comida. Aí ele pegou a comida, desce tudo de novo, pega a moto dele e vai para sua casa. Supondo que você mora num condomínio fechado. Esse motoqueiro para na recepção, se identifica, liga para sua casa, aí ele passa todo o percurso do condomínio fechado até chegar na sua casa para entregar o produto para você. Percebe que o custo maior de logística, o tempo maior de logística, não foi no trajeto entre o shopping e o condomínio. Foi o tempo de pegar o produto no shopping e o tempo de descarregar ele na sua casa. Isso é first mile no shopping, last mile dentro da sua casa, do condomínio. Essa rota hoje pode ser feita por esse robô da Syncer, que é um robô que faz de forma autônoma esse processo, inclusive comunicando com elevadores. Ele pode pedir elevador para ele. E entrega para o entregador. E entrega, aí nesse caso do first mile, ele pegaria do restaurante e colocaria lá no centro de distribuição para o entregador, lá no subsolo. Lá Otimiza demais. O entregador chegou, já tem os pedidos para ele pegar do carrinho, do robô, ou do centro de distribuição. Né? Então isso no first mile. No last mile, tem um robozinho lá no condomínio, o entregador chega lá, entrega, coloca na sacola dentro do robô, fecha a tampa e o robô vai entregar na casa do Márcio. E aí, no caso, na primeira etapa, o robozinho ele é adquirido pelo restaurante. Neste caso, foi o iFood. Tanto o iFood na ponta 1 como no iFood na ponta 2. A título promocional. Mas no caso do condomínio, facilmente o condomínio fala, não, traz um para mim aqui, porque independente se é iFood, se não é iFood, o entregador, eu não tenho o risco de deixar o entregador entrar no condomínio. Coloca no carrinho, no robô, Perfeito. O robô entrega. Além dessa entrega first mile, last mile, esse robô também está sendo usado para segurança patrimonial. No mesmo condomínio, esse robô pode ficar andando e vigiando o condomínio. Sem necessariamente dos motoqueiros, das motos e assim por diante. Ou complementando esse processo. Porque o robô enxerga, né? Ele tem câmeras. Então ele pode monitorar e há inclusive lugares, às vezes, que o próprio motoqueiro não consegue ir. Já tem algum desse em Goiânia? Tem. Segura? Segura vai contar onde? Vamos falar da Agus antes. Pessoal, a AGS é a Associação Goiana de Supermercados. É uma das maiores entidades do estado de Goiás e ela faz um trabalho muito bonito de defesa dos supermercados, mercearias, né, todo esse segmento. O trabalho dela é muito voltado na qualificação, treinamento, para melhorar o ambiente do seu negócio, mas também da representação política classista, que é essencial. Então, se você é do ramo ou pretende atuar nesse segmento, você tem que estar afiliado na Agus para ela te respaldar. Márcio, como é que eu conheço a Agus? Só entrar nas redes sociais, digita lá Agus, você vai ver que é uma das maiores entidades, como eu já falei, do estado de Goiás, e também o site www.agus.com.br. Vamos junto. Onde é que está esse robozinho, professor? O primeiro robô em Goiânia está lá no Orion e ele está a serviço de um restaurante. Então, o cliente que já tem a sala no Orion pode pedir do restaurante a comida e quem entrega do restaurante até a sala pode ser o robô. Deixa eu só emendar já a questão. Outro tabu também que a gente precisa enfrentar. A tecnologia afasta as pessoas? Afasta do ponto de vista sentimental, relacional, ou afasta do ponto de vista de emprego Nos dois sentidos, porque no caso do robozinho, né, ele otimiza tempo, reduz custo, mas por outro lado, seres humanos não se encontram. Certo, né? certo, Cada vez mais certo. a gente vai criando mecanismos que o contato humano vai sendo eliminado. Certo, né? certo. Nós estamos criando uma sociedade mais fria nesse aspecto? Nesses casos, eu acho que é no processo de relação de trabalho. Sim, se eu falar que, olha, tinha um entregador antes e agora tem a máquina entregando dentro de um processo de trabalho, sim, tirei a relação. O que não quer dizer que a gente não possa simular essa relação com a máquina também. Existe uma área da computação chamada computação afetiva. A computação afetiva tem dois objetivos: simular emoção
e capturar a emoção. Então, eu consigo, hoje em dia, um pouco menos, no futuro um pouco mais, eu consigo expressar a emoção com a máquina. E o humano consegue se relacionar com essa emoção da máquina. Que loucura, Os gente. limites disso são muito questionáveis também, né, professor? São. A gente teve episódios recentes, por exemplo, da inteligência artificial reproduzir a voz de pessoas que tinham morrido, né? De artista. Houve o caso da Elis Regina, num comercial. Sim. Foi muito bem aceito por uns, teve essa conexão emocional com uns, com outros gerou crítica. Teve a questão da Marília Mendonça também, né? A gente passa a se imaginar como é que seria uma relação dessa, né? No caso da gente, perdemos alguém, o robô te colocar diante da voz daquela pessoa. Isso tudo vem sendo questionado, né? A inteligência artificial, ela está o tempo todo esbarrando ali na questão ética, Sim, né? sim. Inclusive tem uma área chamada Responsible AI, que é IA responsável. Né? Estou indo agora para a Sérvia, tem um encontro nacional dos países em relação à IA, uma espécie de G20 da IA, chama DPEI, e ligado ao CDE, Organização de Desenvolvimento Social e Econômico do Mundo. E o foco é o Responsible AI. Assim, a gente tem que criar políticas públicas que vão sim desenvolver a economia, vão sim desenvolver o social, mas com responsabilidade. Como fazer isso? Então esse é o momento da história que a gente está parado para discutir isso. Não tenha dúvida que o mundo vai caminhar para isso, não tem volta. Não tem como desver as coisas. Né? Tá visto, tá colocado. Vai. E o mundo vem fazendo isso desde quando somos homens sapiens. Eu costumo brincar que nós somos tecnosapiens. Desenvolvemos tecnologias que aumentam a nossa qualidade de vida. Né? E é isso que nos diferencia dos animais, dos outros animais. Capacidade de desenvolver tecnologias avançadas, complexas. Né? Ferramentas complexas. Então, desde a picadinha do Homens da Caverna, que era uma ferramenta para estender a capacidade humana, braçal, até os tratores autônomos, no final do dia, eles têm muita semelhança. É essa capacidade nossa, humana, de desenvolver ferramentas para melhorar o processo, para acelerar o processo, para reduzir custos de processo. Então, são 3 pilares. A tecnologia serve para acelerar, melhorar, reduzir custo. É isso. Da picadinha ao trator autônomo. E a gente vai continuar fazendo isso, porque é uma espiral ascendente. Tecnologia transforma a sociedade transformada demanda mais tecnologia. Tecnologia continua transformando a sociedade transformada, mais tecnologia. E a gente vem nessa espiral, desde quando somos Homo sapiens, e vamos continuar nessa espiral. A IA é um dos processos. Revolucionária, porque catapulta transformação social. Por isso chamada de tecnologia revolucionária. Assim como foi o vapor, assim como foi a eletricidade, assim como foi o próprio computador. Né? São tecnologias que catapultam revoluções sociais. Então não estamos falando de uma tecnologia qualquer. De fato, a IA vai catapultar transformações. Mas não precisa assustar, porque vai acontecer outras. Né? A semana passada eu estava nos Estados Unidos discutindo um outro tema, que era IA com bio. A mistura da IA com a biociência. E biociência vai desde controle alimentar, né? Assim, então, produção de alimentos, qualidade do alimento, passa por desenvolver bactérias para degradar mais rápido o plástico, até tratamentos gênicos de medicina. Então, assim, você tem um leque com a biociência gigantesco. Você imagina pegar todas essas aplicações da biociência e colocar IA. Como é que você acelera esse processo? Como é que você aumenta essa qualidade? Como é que você desenvolve isso muito mais rápido? Isso vai ser uma discussão ainda pior do ponto de vista de complexidade com relação à ética. Porque já não era fácil de discutir IA sozinha. Se já não era fácil discutir bioética, agora você discutir IA com ética, misturar mais gene bio, com inteligência artificial. Né? Então, assim, a gente hoje é capaz de alterar o indivíduo em vida, geneticamente. Pois é isso que eu pensei. Daqui a pouco o ser humano está brincando de Deus. E isso é possível. Né? Isso tem a chamada CRISPR, Cas9, que não vem da IA. Isso é um processo metodológico biológico que a gente consegue fazer. Isso é possível e não é um custo caro fazer. E aí a gente começa a viajar nas curas para as doenças gravíssimas, né? Tem um lado positivo, que é isso. Né? E tem um lado negativo. E aí vale um parêntese. Não dá para colocar valor na tecnologia. Julgamento de valor em tecnologia. Tecnologia não é boa ou ruim. O bom ou ruim é o uso da tecnologia. É boa e ruim. Né? Então, depende do uso. Tá? Alguns falam que é neutra, outros falam que depende do ambiente que você coloca a tecnologia, ela pende mais para um lado, pende mais para outro.
Mas o fato é que depende do uso. Se eu não usar para o bem, eu vou usar para o mal, e aí sim, a tecnologia foi ruim, né, para aquela finalidade. Então, para o bem, são as terapias. Nesse caso da terapia gênica. Então, de fato, a quantidade de doenças genéticas que eu tenho que atrapalha a qualidade de vida das pessoas é enorme. Né? E nesse sentido, com certeza vai ser o primeiro caminho, falando de humanos, que não é só humanos, né? A gente pode fazer terapia ou mudança genética para alimentos. E, aliás, já tem transgênicos. Né? E a gente tem até uma discussão também ética de qual o efeito disso, é benéfico, não é? Produção versus humano e tal. Mas o fato é, por que eu lembrei dessa história do Bill? É porque a gente fala muito de regulação de IA como se fosse a última coisa a acontecer no mundo, sabe? Tipo, olha, vamos ter 30 anos para discutir regulação de IA. Não temos. No Brasil as coisas são assim, né? A Não tendência é essa, mas não temos esse prazo. Não temos. Assim, a gente tem no máximo ali mais 6 meses, senão vai caducar também. E 6 meses? Porque não tem, assim, tá aí, estamos usando. Né? E tem alguma discussão já em andamento, avançada? Tem, no Congresso tem. Tem no Congresso. Já tem até um PL ali bem avançado nesse sentido. E aí é outra coisa, discussão no mundo todo, né? Qual que é a vertente que nós vamos caminhar? Ou é uma vertente mais pró-Europa, que é uma vertente mais direitos humanos, mais cuidado, mais conservadora, ou é uma vertente mais Estados Unidos, pró-mercado. Né? Então você tem as Big Techs lá, você tem outros mercados lá que geram uma pressão e uma força política muito forte para ser mais pró-mercado. Nos Estados Unidos está caminhando para que as agências regulem. Então, você vai falar de IA na saúde, a agência, né, americana, FDA, que vai regular isso na saúde. Vai falar de IA na energia, então a agência de energia americana que vai autorizar o uso e estabelecer os limites. Isso é a proposta americana e é o que provavelmente vai rodar lá. Na Europa, não. Na Europa é uma coisa mais centralizada, que é uma coisa mais humana, que tem todo um cuidado, um sandbox para fazer e testar antes para saber se pode ou não pode. A impressão que eu tenho é que o Brasil pende mais para cá. Normalmente, historicamente, o Brasil é mais a linha da Europa. Inclusive com a própria LGPD, que é a proteção dos dados. Então, é de fato quase uma cópia, evidentemente customizada para a nossa realidade, da lei europeia. Como é que está a China no mercado de inteligência artificial? A China nem lá nem cá. Para começar, a China não é muito clara nas posições dela. E quando ela fala uma coisa, não necessariamente é o que ela pratica. Então tem isso. Assim, a China aprendeu a fazer a narrativa. Então, se a narrativa importa para o mercado que eu fale tal coisa, ela fala. Agora, pratica pode ser muita coisa diferente. Né? Então, o que eu vejo na China, assim, de longe, que eu não conheço aprofundadamente, é que eles estão algumas coisas nas agências, outras coisas gerais. Então, eles meio que fizeram um híbrido de centralização e distribuição. Agora, com certeza, a China caminha muito mais pró-mercado do que pró-humano. Né? Isso na prática. Agora, o que ela vai dizer, o que ela vai narrar, não sei. Agora, a China tem um plano de uso da IA muito arrojado. Aí a China ela quer ser a principal potência em IA até 2030. E ela não esconde isso de ninguém e está publicado o plano. E pelo que eu vejo, de novo, um pouco de fora e comparando com outros países que eu conheço, é provável que ela já seja hoje a maior potência da IA. Na maior potência da IA no mundo. É claro que as Big Techs estão nos Estados Unidos, o comércio disso está muito nos Estados Unidos, mas eu acho que o potencial tecnológico que ela tem hoje provavelmente já torna ela a maior ou muito próximo de ser a maior. Vamos falar da Mag Seguros? Vamos. A Mag é a maior seguradora do Brasil e do mundo e ela tem uma expertise em seguro de vida. A Mag, ela há muitos anos se especializou nesse mercado. A gente dá muita atenção ao seguro patrimonial, que tem que ter também, seguro de carro, casa, mas as fatalidades da vida ninguém segura. E quem já passou por uma situação dessa sabe do que eu estou falando. Você tem que pensar no futuro da sua família, né? Eventualmente, Deus me livre, não acontecer qualquer coisa com a gente, mas você tem que deixar a sua família protegida. E outra coisa bacana, o seguro de vida é um valor bem mais baixo do que esses seguros patrimoniais. E outra característica bem interessante, sobretudo aí os empresários que estão nos assistindo. A MAG tem um seguro coletivo para toda a sua rede de colaboradores. É bacana que o valor é bem baratinho e você
traz aí a proteção para todo o seu quadro de funcionários. Mas como é que eu conheço a MAG? É só ir nas nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Professor, eu fico acompanhando, gosto muito de política, né? Uhum. E eu vi, política é um trem custoso, né? Sim. É o famoso vale tudo, né? Sim. E aí a turma realmente baixa o nível. Uhum. E nós acompanhamos muitos relatos de alteração de áudios, imagens, Certo. né? Uhum. E eu fiquei imaginando, gente, se hoje já está assim, daqui a 10 anos, como é que eu vou provar que sou eu mesmo naquele vídeo? Porque a tecnologia ela também está lançando esse novo desafio, né? Eu consigo colocar uma pessoa no ambiente, sendo que ela nunca esteve lá, altera a voz dela. Sim. Como que nós vamos ter uma segurança nesse aspecto? Novos tempos, né? São alguns sinais que a gente está conversando aqui que as pessoas que estão nos assistindo é importante parar para pensar. Porque muitos, às vezes, estão muito imbuídos do seu dia a dia, né? Estão imersos no seu dia a dia e não conseguem enxergar o que está acontecendo ao seu redor. E aí pode ser tarde demais quando acordar. E eu falo isso não para aumentar a ansiedade, eu falo isso porque as pessoas têm que ter consciência de que elas precisam evoluir, adaptar e melhorar os seus negócios, né? E elas próprias. De fato, hoje, a única dica que eu posso dizer para todo mundo é duvide de tudo. Duvide de tudo. Eu consigo fazer qualquer pessoa falar qualquer coisa em qualquer lugar. Medo. Jesus. Qualquer coisa em qualquer lugar. Qualquer pessoa falar qualquer coisa em qualquer lugar. Eu faço comigo, evidentemente, né? Porque eu não tenho autorização para falar com os outros. Mas eu coloco para falar com a minha filha não sabe que sou eu. Que não sou eu. Jesus amado. O senhor já assistiu um filme chamado A Ilha do Dr. Moreau? Acho que Moreau. Não, acho que esse não. Eu tô lembrando dele aqui agora. Um filme muito bacana. Mostra uma ilha, né? Os náufragos chegam nessa ilha e é um cientista que faz... Isso é um filme de 1800, lá vai bolinha, né? Uhum. E faz mutações genéticas com animais para virar ser humano. E no final, os seres humanos que foram mutados se voltam contra ele. É um filme pesado, né? Tem perigo de no futuro essas máquinas se voltarem contra a gente? Como é que se controla as máquinas, né? Essa é uma questão. Assim, ó, e já complementando inclusive a resposta anterior, né? Que dá para usar isso para o malefício? Claro. Com a eleição, por exemplo, eu, de novo, coloco qualquer candidato para falar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, de fato, o eleitor... e não é só o eleitor, não. Vamos pegar o judiciário. O judiciário hoje, vídeo é prova. Uhum. Não vai poder ser mais. Não vai poder ser mais. Assim como antigamente um print de WhatsApp era prova. Hoje já não, parece que não é mais. Né? Não é todo magistrado que aceita um print de WhatsApp. Por quê? Porque eu faço qualquer print de WhatsApp falando qualquer coisa. Né? Então, a sociedade vai ter que... E o problema todo é a velocidade. Se a gente comparar a primeira revolução industrial, vapor, a segunda energia, a terceira computação e essa quarta, o que mais diferencia elas todas, já que todas elas tiveram tecnologias que catapultaram revoluções sociais, é a velocidade entre elas. A velocidade que aconteceu normalmente é de 100 em 100 anos, cada revolução tecnológica dessa. Agora está de 10 em 10, de 20 em 20. E as pessoas precisam acompanhar. Só que o problema é que o cérebro humano é o mesmo dos homens da caverna. Então nós temos 3 grandes velocidades no mundo. A biológica, que é a mais atrasada possível, porque ela vem a passos muito lentos. Nosso DNA muda, tem mutações a cada nova geração, então, mas é muito pouco. A cultural, que vem arrastada pela tecnologia, então ela vem mais rápida do que a biológica, mas ainda lenta perto da tecnologia, e a velocidade da luz, que é da tecnologia. Né? Então veja, a sociedade que está na cultural com o cérebro do paleolítico, ela precisa aumentar a capacidade de adaptação, ela precisa entender de forma consciente. E aí, de novo, com saúde mental, sem ansiedade. Mas se ela paralisar, ela depois vai ter que correr atrás. Então é melhor você conscientizar e começar a fazer devagar e sempre, que é o que a gente chama de long life learning, ou lifelong learning, né, do que aprender durante o tempo todo, constantemente, do que você paralisar, negar, né, método avestruz, enterra a cabeça, faz de conta que nada está acontecendo, e quando acordar, ter que sair correndo. E aí com desespero, aí com ansiedade, aí com tomar decisões equivocadas. Então, sim, temos que tomar cuidado, duvidar de tudo. Você imaginou a quantidade de golpes que acontece hoje em dia? Saindo do campo eleitoral e passando para o campo social. Quantidade de golpes de WhatsApp, de maquininhas,
Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com tecnologia. Quando a gente fala de máquinas engolindo força de trabalho humana, a gente tem que pensar muito nesse quesito, né? Do quanto você vai estar aprendendo ao longo dos anos, porque os que serão engolidos provavelmente serão aqueles que vão ficando obsoletos no mercado, né? Isso, vamos entrar nesse pauta trabalho, né, do futuro. Primeiro que assim, a gente está olhando muito para daqui 100 anos, esquecendo de olhar para ontem hoje. Hoje já existe um problema, e é grave. Tem um monte de vagas abertas e um monte de gente desempregada. Vamos voltar na pergunta que você me fez antes da gente abrir o programa. Como é que tá a vida de jornalista? Eu falei, quase sendo substituída pelo chat GPT, mas sigo, né? Mais Então, ou menos isso. O problema já existe hoje. Eu tenho um monte de vagas abertas e empresários constantemente querendo talentos, querendo pessoas, e um monte de pessoas desempregadas, dizendo que não tem emprego. Por que tem esse gap? Educacional. Simples assim. Eu preciso pegar essa massa e trabalhar capacitação com ela para ela conseguir admitir esses empregos. Por que não acontece isso? E a gente às vezes fica discutindo, e daqui 100 anos? Bom, daqui 100 anos vai piorar esse quadro. Mas a questão é, o que a gente faz para resolver esse quadro? Para resolver esse quadro tem que pegar essas pessoas, melhorar a condição mental delas de adaptação. Porque muitas é assim, eu sempre fiz isso da minha vida, não vou mudar. Não, isso não vai chegar em mim. Até chegar em mim eu já morri. Só que eu falei agora há pouco. O problema dessa revolução é a velocidade. Vai chegar em você. Tá chegando. Entendeu? Tá, aliás, já chegou. Só que você não quer perceber. Você não quer perceber. Então você vai resistir. Só que você vai resistir e vai ficar nessa parcela da população sem emprego ou com subemprego. Enquanto lá tem ótimos salários, ótimas posições para as pessoas que querem se adaptar, querem se formar, capacitar. A quantidade de cursos abertos, Sistema S e outros tantos que estão gratuitos. Né? E que as pessoas não vão para os cursos. Então não tem um problema só de disponibilidade educacional. Nós temos um problema mental, nós temos um problema de força de vontade, de proatividade. Né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam que elas teriam uma profissão na vida inteira. E isso não é verdade mais. E tem IA para todo segmento? Peraí. Vamos falar da Pignat, marcas e patentes. Fernanda, a Pignat é uma empresa especializada em fazer registro de marcas e patentes. Tem muitos comerciantes que estão nos assistindo. Você pode ter um comércio aí centenário, né? A sua marca já é conhecida amplamente na sua cidade. Só que se você não registrou ela, você corre o sério risco de outra pessoa que acabou de montar um negócio e ele colocou o mesmo nome da sua empresa. Se ele for lá registrar, meu amigo, sinto muito, você dançou. Ele pode te obrigar a você mudar sua fachada, o seu nome, e pior de tudo, não é nem isso. Você já é referência na sua comunidade através do nome da sua empresa. Olha o prejuízo que isso vai te dar. Márcio, mas esse trem de marcas patentes é muito caro. Não, cada vez mais está ficando em conta esses valores. Hoje está dentro de um padrão bem aceitável. Agora, você tem que tomar cuidado. Não é qualquer tipo de empresa que faz um trabalho com idoneidade. A Pignat já está no mercado há muitos anos, há mais de 30 anos no mercado, e ela é uma das entidades, das empresas que fazem parte do nosso sistema, nos auxiliam e vai ajudar a associação comercial a ficar de pé. Márcio, então como é que eu acho a Pignat? É só procurar as associações comerciais que você vai ter todas as informações. Professor, tem inteligência artificial para quem fabrica bolo? Tem inteligência artificial para o produtor rural? Tem para todo mundo? Tem para todo mundo. E a IA é para todo mundo. Né? As pessoas só têm que saber como adaptar o que a IA consegue fazer ultimamente e no futuro com o que ela está fazendo. Então, por exemplo, bolo. Né? Tem o IA que pode melhorar a receita do bolo. Né? Ou tem o IA que pode tentar customizar ou misturar eventuais receitas de bolo. Tá? Com que objetivo? Às vezes o objetivo de reduzir o custo da produção. Olha, eu quero manter o sabor, mas eu quero reduzir o custo. Eu quero substituir. Como é que eu posso substituir? E aí eu dou a lista de produtos, a lista de preço e digo, tenta fazer a mesma receita com o mesmo sabor, mudando produtos. Né? Isso, de novo, economia da pessoa que está fazendo o bolo. Para a fazenda, né? As fazendas, o ambiente rural, foi o ambiente que mais usufruiu da mecanização, né? Que é chamada mecanização no campo. Então já há anos que essas máquinas estão no campo para realmente reduzir o trabalho humano, né? Os próprios tratores e outros equipamentos. Então vai continuar tendo. Hoje tem trator autônomo que faz o trabalho, né? Que antigamente eram
100 pessoas, passou para ser 1, 2 maquinistas do trator e agora sem nenhum dos dois. Né? É natural, isso assim, as pessoas assustam, claro, porque elas estão preocupadas com o seu sustento, com o seu trabalho. Mas do ponto de vista evolutivo, é natural que isso aconteça. Né? A gente está, de novo, toda vez fazendo tecnologia para reduzir custo do processo, acelerar o processo e melhorar o processo. Então, isso não é novo. Isso é muito antigo. Só que a gente só está mudando a tecnologia para fazer isso. Então, quem for desempregado nessa situação, vai ter, aliás, de preferência antes de ser, que se adaptar. Eu sei que dói, porque, de fato, toda transformação dói. Só que se as pessoas não tiverem a mentalidade de fazer isso de forma constante, de novo, lifelong learning, vai ser mais doído ainda. Seria tão bom se a gente tivesse uma banquinha, né? E chegasse assim com alguém da IA lá atrás e falasse assim, como é que eu aplico a IA no meu negócio? Sim, Seria sim, lindo, né? O sim. CEIA não dá conta disso, não dá conta De dessa todo demanda, mundo não. De todo mundo não. Mas a gente faz isso muito com as empresas. Muito, né? As empresas chegam com os problemas, e aí são problemas comerciais. Eu quero aumentar meu ticket médio, quero reduzir meu CAC, quero aumentar meu LTV, quero reduzir meu headcount. Assim, variáveis de negócio. Né? A gente estuda, analisa e vê como é que o RA pode ajudar a melhorar a competitividade daquele negócio. No final do dia, tem que melhorar o negócio. Essa questão ela é tão emblemática que eu falo pelo segmento que eu atuo muito forte, que é a advocacia. Hoje o advogado faz a petição na inteligência artificial, Sim. o juiz dá a sentença na inteligência artificial, o recurso é na inteligência artificial, o julgamento dos tribunais estão sendo pela inteligência artificial. Daqui uns dias perde sentido de ter uma estrutura do Poder Judiciário. Porque está tudo ali colocado. Agora, a inteligência artificial não resolve tudo não, tá? Esses dias eu entrei lá no chat como é que chama? GPT. Pedi lá os 6 números da Mega Sena. Não, esse não dá. Aí não deu. Falou que não pode estragar a surpresa do sorteio. Falei, aí não resolve, né? Para cena não vai dar. Mas assim, ó, eu acho que dessa discussão toda, e é muito comum eu participar desse tipo de discussão, eu acho que a gente tem que entender aonde que o humano está se reposicionando enquanto humano. Né? E eu costumo dizer sempre, assim, eu acho que é uma chance, apesar de remota, mas é uma chance, de que nós humanos voltássemos a ser humanos. Profundo isso. Também estou aqui refletindo. Como é que vai ser isso? A gente robotizou muita gente, os humanos. As revoluções industriais fizeram isso. A gente criou profissões e processos robotizados para a gente. Pega um contador. Pega um escritório de contabilidade. O que ele faz ali dentro é desumano. Uns processos repetitivos, processos maçantes, processos... clica aqui, traz ali. Pega da onde... É para isso que a gente alocou bilhões de neurônios. Se você pegar outras profissões, advocacia, quando você olha, você tem um processo extremamente robotizado. Ah, mas tem know-how. Certo ponto tem, mas na maioria não. Então aí você começa a pegar outras profissões. Vai pegando. Você vai assim, será que é isso que é qualidade de vida? Medicina, será que é isso ser humano? Quantos procedimentos são hoje, tudo na base de tecnologia. Aí no final do dia a gente não está aproveitando as habilidades humanas. A gente está aproveitando e tentando forçar uma coisa que a gente nem sabe fazer direito, comparado às máquinas. Perfeição. A gente não nasceu para ser perfeito. A gente nasceu para ser diverso. E a gente cobra do cérebro que ele seja o que ele não sabe fazer. E inclusive compara. Que agora assim, era tão simples, era pegar disso, fazer isso, já fez 3 vezes, por que você não faz a quarta bem feito? Por que você não faz a quinta igual? Por que você não faz a sexta igual? Isso é fantástico. Que reflexão boa. Mas a gente não nasceu para ser perfeito. Do ponto de vista de processo. É o que nos adoece, inclusive. Isso é papel de máquina. Isso não é papel de gente. E quais são as habilidades humanas que a gente nasceu para fazer? Precisamos resgatar. É essas que nós precisamos voltar a ser humanos. Então, assim, eu acho que é uma chance, de novo, remota, porque eu não acho que a sociedade vai ter juízo suficiente para fazer isso. Ou se vai fazer em pequena parcela. Mas a gente deveria. E aí é fácil lembrar as habilidades humanas que a gente, como sociedade, precisa. Vamos lá. Lembra de um momento que você está no hospital, com um parente ou você, deitado numa cama, ou da UTI, que seja.
Naquela hora, você precisa de gente. Você precisa de humano. Calor humano. Você precisa de olho no olho. Por mais que você queira a perfeição do tratamento, que aí é outra área que vai ter a máquina, mas na hora do cuidado, você quer um humano. Não dá pra mandar o robozinho lá pra fazer isso. Você vai ter até robô que vai ajudar, mas o colo de mãe, insubstituível. O carinho do parente, insubstituível. A atenção de alguém, insubstituível. Agora, se essa pessoa não tiver um alguém, a máquina vai ajudar com o sentimento. Que coisa linda. Quando é que a gente pensa que a gente vai se emocionar numa entrevista sobre inteligência artificial, gente? Não. É surpreendente demais, né? Entrevistar é incrível, não é, Márcio? Não é? Bom, Sensacional. eu sou novo no ninho, viu, isso Fernando? não substitui. Se colocar um robô para entrevistar outra pessoa, né? Isso não substitui essa sensibilidade. E eu acho que essa é uma fronteira importante para a gente pensar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que dar saída para a história dos trabalhos. Vai chegar um ciclo em que o capitalismo sozinho não dá conta dele. Por isso que a gente está falando de capitalismo 2.0 e outros modelos econômicos e sociais. Porque, de fato, quando você olha a roda, ela depende de trabalho, gera renda, renda gera consumo, consumo gera produção, produção gera trabalho. Esse é o ciclo bem curto, bem resumido, virtuoso. Se eu tiro muita renda, trabalho, renda, eu tiro consumo. Se eu tirar consumo, eu quebrei a roda. Porque aí se eu não tenho consumo, eu não tenho gestão de dinheiro no comércio, não tenho gestão de dinheiro nas indústrias, não tem por que produzir. Então é claro, e aí vem todas as teorias. Renda única e universal. Como é que eu vou manter a roda girando? Com que renda eu vou colocar lá dentro? Seja artificial, não artificial, natural. Que renda que eu vou colocar lá dentro para manter a roda girando? Né? Então, de fato, vai ter um modelo econômico novo. Eu não sei te dizer qual é. Aliás, eu não sou especialista nisso, não sou economista. Mas tem um monte de gente trabalhando, pensando nisso. Com alguns testes em alguns lugares da Europa e tal. Eu acho que tá vindo uma Matrix aí, viu? Agora, veja, isso dá para muitos anos para frente. Não adianta a gente ficar, ainda mais quem não vai estudar isso, ficar fascinado ou perdido, né, nessa loucura. Para agora. Para agora, são coisas mais pontuais, tipo, como é que eu vou aproveitar o que está posto para aumentar minha produtividade, para aumentar minha competitividade, para eu conseguir fazer minha vida mais fluida em termos de aprendizado, né? Para que eu valorize o meu lado humano. Então, por exemplo, professor vai ser substituído? Eu vou falar de mim. Né? Professor vai ser substituído dependendo da tarefa. Qual tarefa a gente está falando? Está falando de produzir aula? Sim, vai ser substituído. Hoje eu coloco um PDF na IA e ela sai com a aula pronta para mim. Pronta, literalmente pronta, com todos os slides, falando. Pode ser eu falando, pode ser alguém falando, com a voz, explicando, tudo. Aquela aula introdutória, principalmente, aquela aula está pronta. Então, se esse é ser professor, está resolvido. Mas não é isso ser professor. O professor, ainda mais agora, ele não é o cara do conteúdo. Ele é o cara da tutoria. Ele é o cara da curadoria. Ele é o cara da experiência. Ele é o cara da... De selecionar talentos. É ele que vai conduzir o processo, ou ajudar a conduzir o processo de formação e capacitação. Né? Ele não é o cara catedrático. Lembra do professor catedrático? Aquele que detém o conhecimento e que vai passar o seu conhecimento. É o único que detém aquele conhecimento. Não é mais o caso. Né? Por mais que a escola, você vai na escola, ainda tem o quadro, o professor no palco, ele ainda é a figura representando o conhecimento, ainda tem um modelo educacional muito conservador e quadrado ainda das gerações anteriores. Só que, na prática, ele já não tem um grande diferencial de conteúdo. Porque precisa vir o humano na história. Que passar conteúdo, será que isso é humano? A máquina passa, né? A máquina passa e passa bem, e passa legal. O que sobra? Sobra tempo pro professor agora olhar no olho. Legal. Sicredi, hora de prestigiar nosso parceiro. Fernando, Sicredi é uma cooperativa de crédito e é muito bacana que ele consegue disponibilizar todos os produtos e serviços dos bancos tradicionais com a grande diferença que lá você não é correntista, você é cooperado, você faz parte da cooperativa. Logo você tem resultados também sobre o que a agência consegue produzir. E outra característica muito forte do Sicredi, ela traz um atendimento personalizado, bem humanizado, viu, professor? E quem já tem a oportunidade de lidar com cooperativos de crédito, eu tenho certeza que está confirmando o que eu estou falando. Então, experimenta, você vai ver que você vai ter tudo aquilo que você encontra no banco tradicional, só que com um atendimento bem diferenciado, além de você ser também um cooperado.
Bom, a gente está falando de recuperar os valores humanos, mas se tiver a oportunidade de ser desumano diante da IA, a gente é também, né? Também. Uma das grandes preocupações, por exemplo, a questão armamentista. Sim, Como é que está caminhando diante dessa revolução? Infelizmente, somos humanos, e como os humanos, tem gente, né, de um lado, tem gente de outro lado, aliás, tem gente de vários lados, né? Na indústria bélica, não é diferente. É um grande potencial para a dominação, não tenha dúvida. Só que a gente olha para as guerras e ainda está muito cravada a ideia de guerra física. Essa que você está vendo na Ucrânia, essa que você está vendo contra a Rússia e tal. Só que essa é uma guerra mínima, perto de outras tantas guerras que acontecem no mundo digital, que as pessoas não enxergam, né? Assim, o que acontece no mundo digital, a guerra da cibersegurança, né, da cibernética, é muito maior do que essa guerra física que a gente enxerga. O potencial estrago disso. Muito maior também. Muito maior também. Inclusive de interferência em eleições, inclusive interferência em dominação do povo, inclusive interferências estratégicas de implodir o país de dentro para fora. Com informação, com influência, com hackeamento. Porque às vezes a gente fica olhando, né, de forma mais simplista e até inocente, de que, então, fulano invadiu Beltrano. Antes do fulano invadir Beltrano, já aconteceu um monte de ataques, um monte de destruição no mundo que você não está enxergando, né? No mundo digital. Então, assim, essa guerra nos bastidores, ela já acontece há muito tempo e não é uma guerra para crianças. É realmente de assustar e impacta muito. Essa estratégia que eu disse para você, eu vi de um americano ligado a essa agência que constrói IA para implodir o país de dentro para fora. O que é implodir o país de dentro para fora? Você causa perturbação social com influências digitais, hackeamento, ao ponto de gerar, né, uma revolução interna que tira, que acaba, que mata, que tira o governo. Enfim, né? E aí, desesperado, aquele país sem rumo, pede ajuda para grandes países. Então você nem invade, você é convidado a entrar. Se financiando. Termino esse podcast com medo, professor. Mas muito agradecida por tudo que foi compartilhado aqui. Obrigada por nos abrir os olhos. Imagina. Digamos assim, né, Márcio? Não, foi excelente. Obrigado mesmo, Celso. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar numa feira. Fizemos convite, foi prontamente aceito. E você valoriza muito a cultura goiana, né? Mostra realmente o quanto nós goianos estamos prontos para esse mundo desafiador. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. É isso, acho que a gente tem que tirar um pouco a síndrome de vira-lata, né? Tanto do brasileiro, principalmente do goiano. A gente sempre acha que o que é feito de fora é melhor. Então, quando a gente fala, a gente tem o maior centro da América Latina em IA, as pessoas param, será? É isso mesmo? Né? Dada a nossa síndrome de cachorro vira-lata. Né? E a gente pode muito, sabe fazer, não só na IA, como todos os setores. Né? A gente tem que valorizar um pouco mais isso. Eu chego lá fora, eu mostro o portfólio, o pessoal fica perguntando, mas no Brasil faz isso? Né? Em Goiás faz isso? Eles nem sabem que é Goiás, né? Infelizmente. Então, assim, tem esse problema. E aí, quando você vem para dentro, o próprio, né, o brasileiro não consegue valorizar muito o que tem. Então, eu acho que o recado final é vamos valorizar o que tem dentro de casa. Parabéns e obrigado mais uma vez. Um abraço. Esse foi mais um FACEG Pod. Até o próximo. Tchau, tchau. Bye, bye.